o Senhor Deus, no seu imenso amor por nós, Ele hoje quer nos falar numa passagem que está em Mateus 20, de 29 a 34, e nós vamos ler juntos, porque quando a gente lê junto, o Senhor já começa a operar a graça em nós. Amém? E o título é justamente Os Cegos de Jericó. Vamos comigo? Todos já acharam? Mateus 20, 29 a 34. Ao sair de Jericó, uma grande multidão seguiu. 2 cegos sentados à beira do caminho, ouvindo dizer que Jesus passava, começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tem piedade de nós. A multidão, porém, os repreendia para que se calassem. Mas eles gritavam ainda mais forte: Senhor, filho de Davi, tem piedade de nós. Jesus parou, chamou-os e perguntou-lhes: Que quereis que eu vos faça? Senhor, que nossos olhos se abram. Jesus, cheio de compaixão, tocou-lhes os olhos. Instantaneamente recobraram a vista e puseram-se a segui-lo. Então o Senhor vem falar conosco nessa noite sobre fé. A fé que fez esses homens gritarem mais alto, porque eles já tinham ouvido falar de Jesus. Quando Jesus começa então a passar perto deles, eles gritam, eles pedem socorro. Eles dizem Jesus, eles dizem Senhor, né? Filho de Davi, tem piedade de nós. E quando são repreendidos, eles pedem mais forte ainda. Então o Senhor hoje nos chama a pensar nisso. Que quando Ele passa pela nossa vida, a nossa vida muda. A nossa vida precisa mudar. É preciso que haja um antes e um depois que nós encontramos Jesus. E foi o que aconteceu na vida desses homens. Esses homens tinham, na realidade, um problema físico, uma cegueira. E Jesus resolveu esse problema para eles. Porque Jesus, pela fé, Ele pode realizar qualquer coisa. A fé vai ser essa chave que vai abrir o caminho para o Pai, para o Filho, para o Espírito Santo. E Jesus, Ele tem compaixão de nós. Como Ele teve daqueles 2 cegos, Ele tem compaixão de cada um de nós. Ele sabe onde estão as nossas dores, onde estão as nossas cegueiras, sejam elas físicas ou sejam elas espirituais, Ele conhece isso. E Ele precisa, então, que a gente entenda que Ele quer realizar maravilhas nas nossas vidas. Ele pergunta: que quereis que eu vos faça? Ele hoje nos faz essa pergunta, porque Ele sabe que para nós, seres humanos, existe o impossível, mas não para Ele. Não há impossível para Deus. Deus não conhece o significado da palavra impossível, porque nada é impossível para Ele. Então, a gente precisa entender que o que é impossível para nós, como seres humanos, não é para Ele, não existe isso para Ele. Então, esse convite é que Ele nos faz hoje. A nossa fé precisa ser o caminho para que os milagres, os impossíveis possam acontecer. Nós precisamos aprender a acreditar que o milagre pode acontecer. Como vocês, eu tenho problemas, dificuldades. Não pensem que a vida de quem serve ao Senhor é um mar de rosas. O Senhor quer para cada um de nós maravilhas, mas todos nós temos que trilhar uma estrada que muitas vezes tem pedras, tem caminhos tortuosos, altos e baixos. Mas Ele quer que a gente lembre que mesmo com as dificuldades, com as barreiras, com os obstáculos, Ele está conosco e Ele pode realizar esses impossíveis. Então, esses homens, hoje, esses 2 cegos, eles receberam
nessa passagem que hoje a gente lê, uma grande graça. A vida deles teve realmente um marco, um antes e um depois. Jesus é este que passa pelas nossas vidas querendo que elas mudem, que elas sejam transformadas. E a gente muitas vezes não chega nem a reconhecer os milagres do dia a dia, as coisas que vão acontecendo na nossa vida. A gente às vezes perde um ônibus e não sabe que daqui a pouco ia sofrer um acidente. A gente passa por uma situação e não imagina que aquilo poderia ter sido muito pior se ele não tivesse atuado. Nós recebemos as graças de doenças que são curadas, de empregos que nos são concedidos quando a gente já tinha perdido a esperança, e por aí vai. O Senhor vai realizando pequenos milagres na nossa vida, mas a gente às vezes nem percebe. Os nossos olhos estão tão voltados para os grandes problemas da nossa vida que a gente não consegue perceber os milagres de cada dia. Hoje a Márcia agradecia porque que o Senhor nos concedeu a misericórdia de estar aqui hoje. Camila está fazendo aniversário, é uma grande graça, mais um ano completado na vida dela. Então são esses milagres, essas graças que Deus quer que nós olhemos, mas que também tenhamos os olhos voltados para aquilo que Ele pode realizar de uma maneira mais grandiosa. Que a gente não deixe de acreditar em Deus. Precisamos nos lançar nos seus braços, precisamos acreditar que Ele quer realizar maravilhas nas nossas vidas. O nosso Deus é soberano, Ele tudo contempla. O seu plano de amor por nós supera tudo. Então a gente precisa aprender a acreditar nisso. Precisa aprender a se colocar nas mãos dele. Precisa realmente aceitar aquilo que ele tem para nós, porque os sonhos que ele tem para nós são muito maiores do que nós sequer podemos imaginar. A própria salvação, a salvação das nossas almas, a salvação eterna, é um grande milagre para nós, seres humanos. Quando a gente para pensar em quem nós somos, o que nós fazemos, os nossos erros, as nossas falhas, essas falhas repetidas, aqueles erros que a gente tem até vergonha de dizer para o padre, de novo estou aqui para confessar o mesmo pecado. Eu não sei se isso acontece na vida de vocês, porque na minha acontece. Então, esses pequenos erros, esses erros às vezes até grandes, quando a gente olha para tudo isso, a gente pensa assim, como alcançar a salvação? Não tem como, mas tem como pela graça de Deus. Porque Ele é quem vai nos conceder a salvação. Não são os nossos méritos que vão nos levar ao Pai. É a graça dele nas nossas vidas. E a chave para essa grande graça é a fé. O Padre Anderson falava isso na missa de domingo às 7 horas. Ele dizia que a fé é a chave para a salvação. Porque a fé é justamente aquela que vai nos dar a condição de vermos as graças de Deus, de acreditarmos nas graças de Deus. Porque para nós a salvação é algo impossível. Vivermos no céu eternamente com o Pai é algo que só pode acontecer pelo poder de Deus. Então, a gente precisa acreditar. E a fé, ela é um dom, é um dos talentos que Deus nos concede. E a gente vê na parábola dos talentos, na Bíblia, tem mais de uma passagem a respeito da parábola dos talentos, que Deus nos concede dons que não podem ser enterrados ou enfiados embaixo de uma cama. Esses dons precisam ser utilizados, porque se eles não forem utilizados, eles não servem para nada. Então, até para sermos salvos, precisamos desse dom que Deus nos concede. Ele nos dá a fé, mas ela precisa ser exercida por nós, precisa ser usada por nós. Porque se não a usarmos, de nada ela valerá. Então, hoje, o convite do Pai é justamente para nós olharmos para aquilo que vai além das nossas dificuldades, acreditando que Ele tem tudo para resolver os nossos problemas, as nossas dificuldades. Precisamos acreditar que mesmo quando está muito difícil, mesmo quando a gente não vê luz no fim do túnel, Ele está conosco.
São as doenças, são as dificuldades familiares, são os vícios. A gente sabe que o vício é uma coisa muito difícil de ser vencida, mas no poder de Deus todas as graças podem ser alcançadas. Então hoje a gente possa levar para as nossas casas essa palavra, para meditar novamente, lembrando sempre que assim como esses 2 cegos receberam aquela grande graça de serem curados de uma cegueira física, o Senhor quer realizar nas nossas vidas a cura da cegueira física e da cegueira espiritual. Ele quer nos conceder o impossível. Como Jesus perguntou, o que quereis que eu vos faça? Ele faz essa pergunta hoje, como a Érica conduziu. Ele quer que a gente diga para ele o que queremos que ele nos faça. Ele já sabe o que precisamos, mas ele quer que a gente aprenda a conversar com ele, a dizer para ele o que a gente quer, aceitando aquilo que ele deseja para nós, mas conversando com ele, colocando para ele os nossos impossíveis. Amém?